Bem, meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade dos Espíritas de Assis, hoje, dia 12 de junho de 2023. E nós estamos realizando o nosso segundo painel espírita, que tem como tema as drogas. Semana passada foi o nosso irmão William Lira, que fez a palestra, né? Foi ótima, maravilhosa. Ele falou sobre a questão das drogas, situação sobre a saúde, né? Do homem, e nós ficamos assim, né? Assustados com tudo aquilo que pode ocasionar. O William conversou conosco na semana passada sobre as drogas e as consequências que o uso para a saúde. A nossa palestra está lá na nossa página no YouTube, que inclusive eu mandei essa semana para vocês. Quem não pôde assistir, tem oportunidade de rever agora a palestra. E hoje, o nosso tema, que será, como o uso das drogas afeta o perispírito e sua ação sobre o espírito. Também muito interessante esse tema. Na semana que vem, deixa eu puxar aqui, que são muitos, né, as informações aqui para a gente colocar os temas da semana que vem. Semana que vem será dia 19. Nós vamos falar sobre dependência de drogas como forma de inadaptação social. O palestrante será Guilherme Azeredo. E dia 26, encerrando esse segundo painel sobre as drogas, o tema será o cenário das drogas e seu impacto na sociedade. Robson Valentim, que será o palestrante. Então, meus irmãos, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite. O preparo de hoje é desse... microfone. Ué, não estava ligado, tá ligado. Vocês me ouviram bem o que eu falei? Ué, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo na cara. Tá bom. Então, o nosso preparo é desse livro aqui, Coragem, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Diversos Espíritos, e o espírito que vai nos trazer essa mensagem é André Luiz. E ele diz assim, é a mensagem 15, para renovar-nos. E André Luiz nos diz assim, não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se, como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos, que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criando no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. Então, meus amigos, já harmonizados aqui pela prece, por essa lição tão importante de André Luiz, que possamos buscar a serenidade, a tranquilidade de nossos corações, a fim de que possamos
trabalhar esses nossos problemas, essas nossas inquietações, para que possamos cada vez mais usar as pedras para a construção, boas construções. Então, Senhor, estamos aqui prontos para receber mais um alerta, mais uma luz em nossas consciências, e agradecemos por estarmos aqui juntos novamente. Abençoe nossa amiga Rose mais uma vez, pelo estudo que fará hoje, que ela seja sempre muito abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir. Bem, meus amigos, boa noite. Desculpem aí, por favor, a demora, que demorou um pouquinho, mas são as coisas da tecnologia, que a gente não tem como lutar contra, né? O nosso irmão Alcides, ele caiu novamente. Ai, meu Deus. Eu fico... ele está aqui de volta. Ele voltou, nosso amigo voltou. Então, vamos agora fazer a nossa prece aqui, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade do estudo e o tema que nosso irmão Alcides Geraldo vai conversar conosco é como o uso das drogas afeta o perispírito e sua ação sobre o espírito. Alcides, a palavra está com você. Você tem até aí 19h40, 19h45 para fazer as suas reflexões. E Deus te abençoe e abençoe todos nós. Ok, obrigado. O som tá bom? Está ótimo, está ótimo. Tá ótimo? Então tá legal. Bem, minha gente, vocês desculpem a correria, mas os 2 aparelhos de celular quebraram e para consertar ficou pronto hoje às 6h. Estou aqui na casa do meu filho, ele que me deu esse auxílio luxuoso. Então, o meu muito obrigado a ele pela colaboração e a todos vocês pela paciência. Porém, o nosso tema é um tema de uma complexidade e de uma profundidade que uma única palestra, e talvez a vida inteira, a gente não consiga compreender com a plenitude necessária. Porém, a gente observa que a evolução do conhecimento abriu possibilidades de questionamentos inimagináveis. Se a gente parar para pensar e se perguntar, apesar de todo o conhecimento adquirido, será que nós conhecemos a anatomia e a fisiologia do pensamento? Não. Conhecemos plenamente a anatomia e a fisiologia do sentimento? Também não. E mais ainda, segundo os modernos conhecimentos da ciência, todo mundo aqui já ouviu falar em matéria clara, matéria escura. Bom, de acordo com a ciência, nós só conhecemos, no máximo, 6% de toda a matéria, de toda a energia espalhadas no universo. E isso é chamado de matéria clara ou barôtica, porque interage com a luz, então a gente consegue perceber. Os outros 94% é aquilo que vocês já ouviram falar de matéria e energia escuras. Escuras porque não interagem com a luz. Então a ciência sabe que existe, mas não sabe o que é. Aí a gente pode aproveitar esse gancho e levar para Deus. Sabemos que ele existe, mas também não sabemos que ele é. Também podemos levar para o Espírito. Sabemos que ele existe, mas não sabemos o que ele é. Até porque, lá no livro dos Espíritos, Kardec perguntou o que era o Espírito. E a resposta foi: tudo que você quiser, um clarão, uma centelha, o que você quiser. Por quê? Porque nos faltam parâmetros para a definição da essência espiritual. Vocês ainda terem outra ideia.
Todo mundo aqui foi à escola e ouviu o professor dizer que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Pode ser verdade e pode não ser. Por quê? Aquele sujeito chamado Einstein ampliou todo esse conceito porque, quando ele disse que o limite da velocidade era a velocidade da luz, e aí, hoje você ouve falar na dualidade da matéria. Abaixo da velocidade da luz, a matéria se comporta como massa, inércia, aquelas 3 leis de Newton. Na velocidade da luz, a massa desaparece e tudo vira onda, energia. E mais ainda, de acordo com a nanociência e com a nanotecnologia, as propriedades da matéria mudam com as dimensões. Então, vocês estão vendo que nós temos ainda muitíssimo que aprender para chegarmos àquilo que o Jesus falou, conhecimento da verdade que liberta. Aí vamos abrir um parênteses. Todos nós temos opinião, que é o nosso modo de ver as coisas, mas não é a verdade das coisas. Aí a gente vai observar que, se as propriedades da matéria variam com a dimensão, então já dá para perceber que nas dimensões que nós chamamos de espirituais, o comportamento da matéria é totalmente diferente daquilo que nós conhecemos. E para conhecer completamente a anatomia e a fisiologia do espírito, nós temos que estudar o espírito. Aí vem a pergunta: como nós, encarnados, vamos estudar o espírito desencarnado? Vocês também estão lembrados de que André Luiz chega em nosso lar doente, é tratado. Depois de tratado, ele se identifica como médico e queria trabalhar como médico. Só que o que ele sabia de anatomia e fisiologia era pertinente ao corpo físico. Tinha ficado aqui. Ele tinha que aprender a anatomia e a fisiologia do perispírito para poder trabalhar como médico lá. Então, ele teve que iniciar todo um aprendizado que, de uma certa forma, ele revela para a gente na sua grande obra, na sua grande série. Bom, vamos nós de novo. A gente fala na anatomia e na fisiologia do corpo físico. Fica claro, bem claro para todos, que tudo que a ciência médica, ou seja, as ciências da saúde, medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, educação física, tudo que essas ciências da saúde estudam é correto, é verdadeiro, mas não é completo. Não é completo porque, como está escrito na codificação, nós tomamos o efeito pela causa. Nós tomamos como causa aquilo que é pertinente ao corpo físico, e não é. O que é pertinente ao corpo físico é o efeito da presença do espírito. E, nesse belíssimo livro, Universo e Vida, Universo e Vida, ditado pelo Espírito Áureo, ele abre o livro dizendo assim, capítulo 1, Novas Dimensões do Conhecimento. Muitas coisas novas no campo atual dos conhecimentos e das pesquisas sobre astronomia que estão forçando a inteligência humana rever seus conceitos sobre os universos na marcha inconsciente da ciência à procura de Deus. Diz ele, dissemos propositadamente universo no plural,
porque esse é um dos pontos nodais da atual problemática científica, desde muito tempo desvinculada não só das ideias medievais do geocentrismo, mas, igualmente, das teorias heliocêntricas restritas ao antigo universo conhecido. Vamos traduzir isso para a gente poder entender melhor. Quando o campo de observação era pequeno, o homem dizia que a Terra era o centro do universo, porque ele viu o Sol surgir e desaparecer, então ele imaginou que o Sol girava em torno da Terra. Mas aí vieram Galileu, Copérnico, com suas lunetas, e abriram o campo de observação e viram que era o contrário, a Terra que girava em torno do Sol, isso veio o heliocentrismo. Porém, os telescópios, o campo de observação se ampliou e hoje sabemos que o nosso Sol não é o centro do universo, é um Sol de uma galáxia, é o centro de uma galáxia, nada mais. E também, quando ele coloca aqui universo no plural, ele está reconhecendo que, de acordo com a ciência, hoje a vida se manifesta em infinitas dimensões. Para vocês terem uma ideia, todo mundo foi à escola e aprendeu que existiam 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Não. A ciência já reconhece 11, 7 já oficializados. Todo mundo tem televisão de plasma. Exatamente. O plasma é o 4º estado da matéria. Para vocês entenderem que, para estudar relação espírito e matéria, temos que conhecer as propriedades da matéria. Como que o espírito influencia o comportamento ou induz a matéria? Continuando neste livro, Universo e Vida, o autor Áureo, que é um espírito altamente de alta ciência, porém, Áureo é pseudônimo, ele não se identifica. Ele diz assim: Paul Dirac, seu maior trabalho até então fora a teoria da relatividade Einstein, a mecânica ondulatória de Schrödinger. Aí ele diz assim: o espaço não é vazio, como está escrito no Livro dos Espíritos. O espaço não é vazio. Salientando que o espaço é realmente vazio, mas sim cheio de um mar insondável de elétrons com massa negativa e, consequentemente, energia negativa. Ele aí está falando de algo que todo mundo ouve falar: antimatéria. E aí, para confundir mais na cabeça de todos nós, todo mundo aqui já ouviu falar na famosa experiência dos gêmeos. 2 gêmeos, um fica na Terra e o outro parte na velocidade da luz. Quando ele volta à Terra, ele está mais velho que o irmão. O que ele está simbolizando? Aí que está o detalhe. Cada dimensão do universo tem um padrão de espaço-tempo. Daí os espíritos altamente elevados não fixarem datas, porque a noção de tempo para ele desaparece. E agora imaginem vocês que o pensamento e o sentimento se propagam no espaço numa velocidade acima da luz. Então nós estamos longe de compreender essas coisas. Vamos ter que estudar muito. Bom, aí, nossa querida doutora Marlene Nobre diz assim: Constituição do ser humano, no seu livro A Alma da Matéria. Constituição do ser humano. O ser humano é constituído de alma, corpo físico e corpos sutis. É o que ela diz. Doutora Marlene Nobre, presidente, ela desencarnou, ela foi presidente da Associação Médica Espírita do Brasil e da Associação Médica de Espíritos Internacionais. Diz ela: corpos sutis, alma, corpo físico e corpos sutis. Vamos entrar agora na anatomia do ser humano. Nós, corpo físico,
todo mundo conhece. O duplo etérico, todo mundo conhece. O perispírito ou o corpo astral. Aí entra o corpo mental. Depois entra o corpo causal. Depois entra o corpo búdico. Depois entra o corpo átmico. Então, nós já vemos que, na verdade, aquilo que Allan Kardec chamou de perispírito é um conjunto de corpos energéticos, de corpos sutis. Esses corpos energéticos, esses corpos sutis, vibram de acordo com o padrão do pensamento, do sentimento e das ações do espírito. Peraí, Alcides. Então, quer dizer que exatamente isso. O corpo físico, todo mundo conhece a função. Corpo etéreo, todo mundo sabe que a produção de ectoplasma nas reuniões de materialização são em função do corpo etéreo. O que modernamente é chamado de perispírito ou corpo astral é a sede das emoções. O corpo mental tem as funções cognitivas. E o corpo causal, aí sim, o causal, ele é chamado de causal porque ele ativa todas as nossas experiências de agora e de ontem. O corpo causal, ele ativa todas as nossas experiências de hoje e de ontem. Lembra que o Jung fala em inconsciente coletivo? É esse que armazena todas as nossas experiências, é ele que vai compor o inconsciente coletivo. O corpo, o perispírito ou o corpo astral, sede dos sentimentos, das emoções, vai compor o que nós chamamos do inconsciente atual, personalidade, persona. E prestem bem atenção. Tudo isso envolvido, sintonizado, em função de quê? O espírito pensa, transmite para o corpo búdico transmite para o corpo átmico, o corpo átmico, a vibração vai descendo, chega no corpo causal, do corpo causal desce para o corpo mental, do corpo mental desce para o perispírito, do perispírito desce para o duplo etérico, do duplo etérico chega no corpo físico. E aí, os chakras. Nós falamos em 7 corpos. Nós temos os chamados chakras principais. Dona Marlene, muito sábia, recomendo o livro dela. Ela nos diz o seguinte: chakras ou centro de forças. Os corpos espirituais possuem numerosos centros de força ou chakras, dos quais destacamos o coronário, cerebral ou frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Aí ela diz: o coronário, também conhecido como lótus de 1000 pétalas, é o ponto de interação entre as forças do espírito e as do perispírito, responsável pela alimentação das células do pensamento, o diencéfalo, o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, é a estrutura orgânica mais diretamente ligada a esse centro de força. Nele toma parte a epífise ou glândula pineal, um dos componentes do epitálamo. Através dela, a alma assimila as energias solares e os raios da espiritualidade, tanto superior quanto inferior. Meus amigos, Joana de Ângeles nos ensina pensamento, sentimento e vontade. O móvel, o fundamento de nossas ações. Pensamento, sentimento, vontade. Aí, reparem, se a minha ação é viciosa, se minha ação é desequilibrada,
Eu estou manifestando um pensamento desequilibrado, um sentimento desequilibrado, uma vontade desequilibrada, através do chakra coronário, glândula pineal, daí para os outros órgãos do corpo. Perispírito, cuja capacidade de expansão e contração é infinitas. Perispírito também é moldável. Aí o que acontece? Preste bem atenção. Todos nós temos o mesmo corpo de que tínhamos quando éramos bebês? Não. Temos o mesmo corpo quando éramos crianças? Não. Quando éramos adolescentes, jovens? Não. Então, o nosso corpo físico vai passando por sucessivas transformações. Assim também é o perispírito. Só que, se eu tenho uma mente viciada, eu vicio meus centros de forças, vicio meus órgãos, fico doente. Se porventura, aí está, meus pensamentos são sadios, saudáveis, meus sentimentos sadios, saudáveis, minhas ações, meus desejos sadios, saudáveis, minhas ações são saudáveis. Então, vocês estão vendo que, quando se fala em tóxico, não se está falando somente de cocaína, maconha, cigarro, álcool. Todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento, todo e qualquer desejo malsão, ou seja, vício do pensamento, do sentimento, vão levar desequilíbrio, perturbação ao perispírito. Daí os chakras ficarem congestionados, vibrando no ritmo mais lento. Segundo doutora Marlene Nobre, olha o que ela diz. O centro de força coronário é responsável ainda pela orientação da forma, pelo metabolismo, estabilidade, vida consciencial e distribuição do pensamento, cuja secreção é feita pela mente. Opa! Aí, a mente não é o cérebro. O cérebro manifesta a mente espiritual. Então, vocês estão vendo que, para que a gente possa ter verdadeiramente uma saúde, precisamos abandonar o ódio, o rancor, a mágoa, o remorso, o recalque, os traumas, os complexos, as frustrações. Segundo a doutora Marlene, toda doença tem como fundamento um sentimento de culpa. Você deve estar dizendo assim, meu Deus do céu, então é isso mesmo, nós temos muito que aprender, muito, muito, muito que aprender, para que a gente possa restaurar, reequilibrar os nossos circuitos energéticos. Voltando à dona Marlene, o centro de força cerebral é responsável pela percepção, visão, audição, tato, pela inteligência, palavra, cultura, arte, e atua no córtex. O laríngeo regula o timo, a tireoide e a paratireoide. O cardíaco é responsável pela emoção e pelo equilíbrio. O esplênico incumbe-se do funcionamento do baço e da circulação de recursos vitais. O gástrico regula alimentos e fluidos. O genésico é o modelador de formas e estímulos, controlando as atividades do sexo. Meus amigos, conclusão disso tudo. Quem pensa, quem sente, quem sofre, quem é feliz é o espírito, através do corpo. Então, a importância da prece.
a importância da palavra equilibrada, a importância do controle emocional para nos libertar das perturbações. Fundamental passar pelas provas e expiações. As chamadas doenças degenerativas ou doenças kármicas refletem o desequilíbrio, a perturbação de um espírito. Como o perispírito é de maleabilidade e ductibilidade, você observa que, se eu, Alcides, me recusar a enfrentar os desafios da vida, eu posso atrofiar o perispírito, reduzindo-o ao ovoide. O meu posso, bem, pela minha evolução, torná-lo mais sutil, mais expandido, dando-lhe um padrão de beleza e de cor característico do pensamento. Então, homem, conhece-te a ti mesmo. Nós somos o que pensamos, o que sentimos. E ninguém foge de si mesmo. Dona Marlene, essa mulher, Dona Marlene, papel do perispírito nas doenças. Dona Marlene, doutora Marlene Nobre. Nos envoltórios sutis reside a verdadeira causa das doenças. Somos herdeiros de nossas ações pretéritas, tanto boas quanto más. O karma, ou conta do destino, criada por nós mesmos, está impressa no corpo causal. Por que no corpo causal? Ele é chamado de causal exatamente por isso. É ele que registra todas as nossas experiências atuais e passadas. E esse arquivo de nossas experiências é que vai fazer com que o perispírito seja moldado por essas vibrações. Lembra? Físico, do pretérito, perispírito, mental, causal. Então, o corpo mais acima controla o corpo inferior. Então, o causal controla o mental controla o perispírito. Então, vocês estão vendo que pensar, sentir, desejar reflete o que queremos na vida, o que buscamos na vida. Com isto, vocês estão lembrados, quem acompanhou, por exemplo, o livro ou assistiu o filme Nosso Lar, está lembrado que André Luiz foi dado como suicida. Opa, peraí, só, Alcides. Como é que ele pode suicida se ele mesmo disse que ele tinha morrido de uma doença do coração? Minha gente, aí entra o detalhe. Os vícios que alimentamos podem apressar o nosso retorno ao mundo espiritual. E apressando o nosso retorno ao mundo espiritual, nós somos suicidas. Cuidado. Por isso que é uma advertência, e vocês observem que o padrão de alimentação começa a ser proposto um novo modelo de alimentação. Por quê? O vício da alimentação também causa enfermidades. Aí você vai ao médico, o médico diz, olha, vou passar uma dietinha para você, porque o que você está comendo está te fazendo mal. Então, vocês estão vendo que a interação corpo físico, corpo etéreo, perispírito, mental, causal, é que é o fator da doença. Então, equilibrar esses corpos através de um pensamento, de um sentimento, de uma atitude de amor, é fundamental para que se restabeleça a saúde. Você dirá assim, ora, Alcide, então quer dizer, no livro, eu não me lembro aqui qual o nome, Manuel Filomeno de Miranda narra uma experiência em que uma moça
tinha abortado e desencarnado por causa do aborto. Aí, o chefe lá do setor onde ela estava disse para ela: você agora é uma loba. E automaticamente ela assumiu a forma de uma loba. Nós conhecemos esse fenômeno, no geral, zoologia, no particular, licantropia. É quando você toma a forma de lobo. Por quê? O perispírito, de acordo com o padrão de vibração do causal e do mental, ele assume a forma que é induzida por esses pensamentos, por esses sentimentos, por essas emoções. E vocês reparem que há um acordo na mídia de não se divulgar suicídio. Eu tenho um amigo que é médico, a filha dele, com 14 anos, já tentou suicídio 2 vezes. Vocês também hão de estar lembrados que lá na Era do Gelo, no tempo dos dinossauros, na época em que o homem era nômade, ele precisava da força física. Porém, com a evolução do conhecimento, a máquina substituiu a força física. E o que está se revelando? Um homem doente do sentimento. Então, só a cura do sentimento levará o homem a ser sadio, a ser saudável. Porque, baixando o padrão do pensamento, do sentimento e do desejo, ele modela o perispírito, revelando-se como ele é na sua essência. Dona Marlene Nobre continua. Nem todos os desequilíbrios físicos, porém, são originários de contas kármicas passadas, embora reflitam o estado espiritual do indivíduo. São gerados pela sua conduta atual. Os vícios da mente, conhecidos como egoísmo, orgulho, vaidade, tirania, preguiça, etc., são causas de múltiplas doenças, porque se constituem no móvel de nossas ações. Muita gente tem diabetes porque não controla o emocional. Lembrem-se, os chakras estão ligados ao sistema endócrino. O sistema endócrino é o responsável pela produção de hormônio. Se você está com seu chakra mental bloqueado pelos maus pensamentos, a produção de melatonina para você dormir fica prejudicada. Aí você tem insônia. Que mais? O cigarro, as drogas e alguns alimentos têm uma contraste etérica totalmente nociva ao perispírito. Por isso que a ingestão de determinados alimentos chega um momento em que ela não é mais recomendada, porque vai provocar lesões no corpo espiritual também. Mas seja qual for o tipo de vício que se tenha, vício de sexo, vício de comida, vício de bebida, qualquer vício tem sua matriz no pensamento, no sentimento e no desejo. Então, nós que estamos envolvidos nesse estudo, fundamental, importantíssimo, qualquer estudo na casa espírita é fundamental para a gente mudar o padrão de vibração do pensamento, do sentimento, do desejo, mudando o móvel de nossas ações, tornando livres das expiações compulsórias. Agora, é importante reparar, o fato de eu ter um câncer, de eu ter um diabetes,
de eu ter um glaucoma. Não significa que eu reparei os erros do passado, se eu não mudei. Então, vocês imaginem se fossem computados nas estatísticas os suicídios indiretos. Quantas pessoas, depois de um bate-boca, de uma discussão, não têm um AVC? Então, vocês estão vendo que o equilíbrio emocional é fundamental para o eletromagnetismo de nosso corpo. E também tem uma discussão concernente à medicina alopática. Certos medicamentos com uso exagerado também podem lesar os corpos espirituais. Outro dia, um aluno virou-se para mim e disse assim: "Ô, professor, os jovens são maravilhosos." Eu digo: "Pois não, meu filho, diga-me, o que o senhor acha do uso medicinal da maconha?" Eu falei para ele assim: "Meu filho, disseste bem, medicinal não é uso indiscriminado. Você já está querendo achar que é uso indiscriminado?" Isso não, meu filho. O uso terapêutico é rigorosamente controlado. E mais, tem que ser um médico muito bem equilibrado. Um amigo nosso, o irmão era viciado na maconha e na cocaína. O pai internou esse irmão para um tratamento na clínica. No dia da alta, o médico virou para o pai e disse assim: "Olha, meu amigo, de vez em quando uma maconha ele pode fumar." Seu doutor, trouxe ele para cá exatamente para isso, que uma maconha ele pode fumar. Então, vocês estão vendo que tem que ser um médico ético. Um médico realmente médico, no sentido verdadeiro da palavra. Não é qualquer, vamos dizer assim, qualquer um que vai dizer o que a gente deve ou não fazer. Então, meus amigos, o conhecimento daquilo que nós chamamos espírito é fundamental para que a gente possa realmente caminhar em direção a um futuro que seja realmente nobre, digno da condição divina de cada um de nós. Então, como terapias, nós temos os passes, as preces. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está recomendando oração para os pacientes. E estudos médicos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa apontam para um seguinte detalhe: os pacientes que têm fé resistem mais tempo ao câncer. Então, vocês também estão vendo que, por exemplo, o doutor Inácio Ferreira, diversas vezes, ele mostra que um espírito desencarnado dá muito mais trabalho que o encarnado. Por quê? Nós vimos que tudo é vibração, tudo é onda. Na nossa dimensão física, o padrão de vibração é mais lento. Então, o sofrimento aqui é menor. No outro lado da vida, onde a vibração é mais sutil, o sofrimento é mais intenso. Porém, a alegria bem é mais intensa. Então, vale a pena sofrer aqui para ser feliz lá do outro lado. Aquilo que Dona Ivone do Amaral Pereira, exemplo clássico de uma mulher magnífica, portadora de várias encarnações como suicida, no exercício terapêutico da mediunidade, dedicando-se o amor ao próximo. Olha o que ela é hoje. Mudou o padrão do pensamento, mudou o padrão do sentimento, mudou o padrão do desejo, mudou o padrão do corpo físico, do corpo espiritual. O próprio André Luiz, que vai para um grau, olha o que ele é hoje, porque mudou o padrão do pensamento, do sentimento, do desejo, mudou o padrão de vibração dos corpos sutis.
Olha o que ele é hoje. Jerônimo Mendonça, outro exemplo de que quem pode fazer da doença do corpo físico a cura para o espírito. Jesus Gonçalves, mais um exemplo de quem soube fazer da doença do corpo físico cura para o espírito. Então não basta sofrer, minha gente. É necessário evoluir. Aquilo que está lá na codificação, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. O não fazer o mal já é um avanço, mas o necessário é fazer o bem. Então, nós todos que somos espíritas, nós todos que somos médiuns, a mediunidade para nós é terapêutica. É uma proposta de cura para a gente ser feliz. Minha gente, conforme nós falamos aqui, o nosso conhecimento é pequeno, mas a nossa fé tem que ser maior. Eu me lembro de uma canção que o padre Jorjão canta: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Você já tem minha canto e a minha fé me leva. É disso que nós estamos falando. Aquilo que Paulo de Tarso disse. Ainda que, como roupa velha, o corpo físico se rasgue, a alma há de sair brilhante, sadia, saudável daquele corpo doentio. Então, se alguém tem doença degenerativa aqui, se algum ente querido de alguém aqui tem doença degenerativa, a função do sadio é amparar o doente. Lembre-se, um amigo, professor de o filho dele é autista. Ele não aceita que o filho seja autista. A pergunta é: volta vai curar alguém? Não. Desespero vai curar alguém? Não. Troca de acusação, queixa, lamento, vão curar alguém? Não. Existe uma palavra que cura: resignação. É trabalhar o pensamento, o sentimento, resistindo às tentações. Por exemplo, Alcides, um dia teve problema nas cordas vocais. E os 4 otorrinos disseram para mim o seguinte: o senhor é fumante? Eu disse, não. O senhor bebe? Eu disse, também não. Doutor, eu nunca bebi, nunca fumei. Impossível. O senhor tem garganta de fumante e bebedor. E disseram-me o seguinte: se o senhor fumasse e bebesse, com certeza o senhor estaria com câncer na garganta hoje. E olha que eu nasci numa família de beberrão e de fumante. Que senti a tentação e resistir. Em todos nós vamos ser colocados nos meios ambientes, com as pessoas que necessitamos estar para sofrer as tentações e resistirmos. E resistindo, você muda o padrão do desejo, muda o padrão do pensamento, muda o padrão do sentimento, muda o padrão das ações. Aí você se cura e se liberta. Meus amigos, para vocês entenderem melhor ainda, coisa de um ano, o médico disse para mim: senhor Alcides, o senhor está com glaucoma. Aí eu disse: ai, meu Deus do céu, eu vou ficar cego. E aí depois eu falei: peraí, quem sou eu diante de Leon Denis? Ninguém. Se Leon Denis desencarnou cego, se o Chico Xavier teve todos os problemas, que nós não vamos ter, gente. E a função do Espiritismo é exatamente essa: é nos preparar para enfrentar os desafios que a vida traz, para que a gente possa aprender a amar e ser feliz. Nesse livro, o Espírito Áureo nos coloca uma situação interessante. Energia mental, diz ele, a desagregação atômica por meio de explosão nuclear é apenas uma das formas de conversão da matéria em energia. A natureza utiliza
permanentemente muitos outros processos para essa transformação, sendo a radiação um dos mais estudados pelo homem terreno. A ciência oficial de nossos dias já conhece algo sobre a propriedade da matéria e da energia quando elas são conversíveis entre si. O que importa dizer, da mesma natureza essencial. Está encarnado ou desencarnado não faz diferença. O convite da vida é o mesmo: aprender a amar e ser feliz. Mudando os desejos, os pensamentos, os sentimentos, mudando nossas ações, como fez André Luiz. Reparem que André Luiz, mesmo desencarnado, de suicida indireto, olha a potência espiritual que ele é hoje. Outro exemplo disso tudo que nós estamos falando. Quem foi feliz, Saulo ou Paulo? Paulo. Por quê? Mudou o padrão do desejo, do pensamento, do sentimento, mudou o padrão da vontade e das ações. Alcançou a plenitude da alma alcandorada, que brilha e formoseia a vida, enchendo-a de luz e de significado de amor. Então, minha gente, vamos desintoxicar os pensamentos, os sentimentos e desejos, e o resto virá como consequência natural da gente aprender a amar e ser feliz. Aí sim haverá paz e saúde para todos nós. E não deixando de estudar. Porque o conhecimento com o sentimento equilibrado, como disse o nosso bom Gonzaguinha, ontem um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, nunca deixe de sonhar. Não se desespere, esse tempo vai passar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Minha gente, muito obrigado. Completar. O grande músico Paulo Vanzolini foi diagnosticado com uma doença incurável. Ficou internado e eis que, miraculosamente, ele ganha alta curado. Numa manhã de outono, vai ele pelas ruas de São Paulo olhando um sol brilhante e ele compõe a seguinte canção: Vê, estão voltando as flores. Vê nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê, as nuvens vão passando, um novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo. É isso, minha gente. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, meu amigo, por essa linda palestra. Realmente nós precisamos estudar muito o espírito para que a gente possa conquistar a saúde, que é fundamental para a nossa caminhada. Que Deus te abençoe a sua família, abençoe os seus propósitos e que nós possamos sempre contar com a sua palavra abalizada, com seus conhecimentos, nesta casa simples de Francisco de Assis. Que Deus te abençoe e agradeça muito a seu filho e nos ajude para que possamos, à noite, essa linda palestra de tanto conhecimento que você nos proporcionou. Um beijo, querido. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês. E para encerrarmos a nossa noite de hoje, nós vamos elevar aqui o nosso pensamento, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Francisco de Assis, essa pleiade de espíritos amigos, que tanta paciência tem para com cada um de nós, nos apoiando, nos incentivando para frente e nos proporcionando esses momentos tão importantes, porque vamos sair daqui cheios de coisas para pensar e com atitudes renovadas acima de tudo, né? E esse é o importante.
buscar ter atitudes renovadas. Obrigado, Senhor, e nos abençoe sempre. Graças a Deus. Meus amigos, uma boa noite para todos. Que Deus nos Obrigado, até a próxima. Muito obrigada. Muita Até a próxima, Alcides. Obrigada. Tchau, obrigado. Fica com Deus. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, meu amigo Alcides. Fica com Deus. Boa noite para todos vocês. Tchau, gente. Tchau. Vamos Tchau, tchau. conectar aqui. Tchau.